1 Crônicas, capítulo 9. Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inre, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, Ibnéias, filho de Jeruão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram cabeças de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim. Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeruão, filho de Passur, filho de Malquias e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças das suas famílias, 1.760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutom. Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã, e os irmãos deles. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir, de tempo em tempo, para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre, naquele ofício, 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada, e tinham o dever de a abrir todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados.
Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreíta, tinha o cargo do que se fazia em assadeiras. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmeras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mistério. Estes foram cabeças das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e habitavam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maacá, e também seu filho primogênito Abidom e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acás gerou a Jairá, e Jairá gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Mossa. Mossa gerou a Binéa, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eliasa, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel.